Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Thiago Ferraro e hoje eu vou fazer esse vídeo junto com o Cláudio Costa e a gente vai falar um pouquinho do nosso tema de conclusão de curso, o TCC, que é purificação de proteínas por cromatografia. Primeiramente, a gente tem que se perguntar o que é uma cromatografia. A cromatografia é uma técnica de separação de misturas utilizadas para separar e purificar componentes de uma mistura complexa. É amplamente usada em diversas áreas, como química, bioquímica, farmacêutica e a engenharia química, que é o nosso curso. A técnica é baseada na diferença da afinidade dos componentes da mistura por duas fases, a fase estacionária e a fase móvel. A fase estacionária é um meio sólido ou líquido que pode estar adsorvido em uma superfície, distribuído em uma coluna ou até mesmo na membrana porosa. A fase móvel é um líquido ou um gás que vai ser passado através dessa fase estacionária. Quando a mistura é adicionada à fase estacionária e a fase móvel é passada atrás dela, os componentes da mistura interagem com a fase estacionária de formas diferentes, o que resulta em diferentes tempos de retenção na fase estacionária. E isso também vai permitir que os componentes sejam separados e purificados com base em suas propriedades químicas e físicas. E a gente também tem que fazer a seguinte pergunta: o que é a proteína? As proteínas são macromoléculas e são formadas por um ou mais polipeptídeos. Todas as proteínas são formadas por hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio e o enxofre. Algumas têm até fósforo, mas é bem rara a presença dele. Elas são responsáveis por formar mais de 50% da massa seca da maioria das células. Elas são formadas por estruturas que são as primárias, secundárias, terciárias e as quaternárias. Desempenham muitas funções importantes no nosso corpo, incluindo suporte estrutural de tecidos, catalisação de reações químicas, transporte de moléculas para dentro e para fora das células e também defesa contra os patógenos. Elas também são importantes fontes de energia para o corpo humano, especialmente em situações que a gente está com falta de carboidrato e gorduras. Falando um pouquinho de cada cromatografia que a gente vai trabalhar no TCC, a gente tem as seguintes: interação hidrofóbica, troca iônica, afinidade, exclusão molecular, leito expandido, modo misto e de membranas. Falando um pouquinho de cada uma agora. A cromatografia de interação hidrofóbica ela é utilizada para separar proteínas, peptídeos, ácidos nucleicos e outras biomoléculas, com diferença na hidrofobicidade. A hidrofobicidade o que é? Ela é uma tendência de uma molécula de evitar interações com a água e, portanto, é influenciada pelas propriedades de cadeias laterais dos aminoácidos, como a presença de grupos de metilas ou alquilas. Cromatografia de troca iônica é uma técnica de separação de íons que utiliza resinas que possuem grupos funcionais carregados eletricamente para atrair e reter íons com cargas opostas em solução. Ela é amplamente utilizada na química, na bioquímica, na engenharia química e na indústria farmacêutica para separar e purificar e também analisar os compostos iônicos em solução. E exclusão molecular. Essa cromatografia, também conhecida como permeação em gel, é uma técnica de separação de moléculas com base em seus tamanhos e formatos. Ela é amplamente utilizada para purificar proteínas, polissacarídeos e outros compostos biológicos. Cromatografia de leito expandido. A cromatografia de leito expandido é uma técnica de separação que combina os princípios da cromatografia, exclusão molecular e de afinidade, utilizando partículas porosas que podem ser modificadas com grupos funcionais específicos para interagir com a amostra. Nessa cromatografia, é constituída por partículas porosas, como resinas de troca iônica ou partículas de sílica, que são colocadas em um leito de fluxo. A amostra é injetada na parte superior do leito e, em seguida, é permitido que o solvente flua através das partículas para separar os componentes da amostra. Cromatografia de modo misto. Ela também é uma técnica de cromatografia que combina dois ou mais modelos. Isso é possível graças à utilização de colunas de cromatografia que apresentam diferentes tipos de resinas ou solventes que proporcionam diferentes tipos de mecanismo de separação. Também tem a afinidade que eu esqueci de comentar. Ela é uma técnica de separação e purificação de biomoléculas que se baseia na especificidade da interação entre uma biomolécula de interesse e uma molécula ligante mobilizada da matriz de cromatografia. Essa técnica é usada para purificar proteínas, enzimas, anticorpos e outras biomoléculas de misturas complexas. A última que ficou faltando foi a cromatografia de membranas, e é o que eu vou trazer aqui para a gente falar um pouquinho mais com um amplo conhecimento. A cromatografia de membranas pode ocorrer de adsorção, microfiltração, osmose reversa, ultrafiltração, nanofiltração e também a troca iônica. Falando um pouquinho da aplicação de cada uma, a osmose reversa é um processo de cromatografia de membranas
que utiliza a membrana semipermeável para remover sais e outros contaminantes da água. A água é pressionada através da membrana enquanto os contaminantes são retidos, permitindo a obtenção da água purificada. Essa cromatografia de osmose reversa ela é bastante usada no tratamento de água, que é muito importante para a nossa cidade. A ultrafiltração é um processo de cromatografia por membranas que utiliza uma membrana porosa para reter partículas, bactérias, vírus e outros contaminantes de água. A água é forçada através da membrana enquanto as outras impurezas são retidas. A nanofiltração é um processo que utiliza a membrana com poros menores que vai permitir a ultrafiltração da água para remover sais, corantes e impurezas da água. A água é forçada através dessa membrana enquanto as impurezas são retidas, permitindo a obtenção da água purificada. Então, falando agora da troca iônica, são membranas que possuem grupos funcionais que são capazes de trocar íons presentes na água por íons de carga oposta. Essa técnica remove os íons indesejados, como materiais pesados e sais da água. E a gente viu aqui que todas essas tipos de separação são usadas para limpar a água. Então, ela é muito importante para limpar a água para consumo, para uso em casa e até mesmo para algumas indústrias, tá? Falando agora na microfiltração, é um processo de membrana com poros maiores que a nanofiltração, para remover partículas, colóides e outros contaminantes de água. A água também é forçada através da membrana enquanto as impurezas são retidas, permitindo a obtenção da água tratada. E a membrana de absorção são membranas que possuem grupos funcionais que são capazes de absorver moléculas orgânicas e inorgânicas presentes na água. Essa técnica pode ser utilizada para remover compostos orgânicos voláteis como o clorofórmio e o benzeno da água. E essa foi a nossa apresentação, eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado, pessoal!